indicado entre os 10 mas. E o 1 de hoje é ao vivo, direto de São Paulo, do Kleber Machado com Osmar Loss. O Kleber é um dos jornalistas, na verdade o único que eu conheço, inclusive brasileiro, que está nessa lista de 25%. Em quem será que o Kleber vai votar para melhor do mundo, hein? Depois você conta pra gente, tá, Kleber? Boa entrevista aí com Osmar Loss. Tá bom, André Rizek, boa tarde para todo mundo, 1h34. A gente está aqui no CT do Corinthians com o Osmar Loss para tocar a bola aqui no Seleção Sport TV. Vou fazer primeiro uma obrigação social, um pedido. O Osmar Loss falou, eu só falo se você mostrar. No dia 30, às 7 da noite, o Corinthians, no Memorial do Parque São Jorge, vai lançar o livro Bicampeão da Fé. O Corinthians bicampeão paulista. O Corinthians, que ano passado foi campeão paulista e brasileiro, e esse ano foi bicampeão paulista, com fotos do Daniel Augusto Júnior, o livro Bicampeão da Fé. É difícil lidar com isso aqui, o livro é pesado, mas olha, tem foto da torcida do Corinthians, são várias fotos, são momentos do vestiário do Corinthians, enfim. E o Corinthians pede para dar esse toque aí, que vai lançar o livro no dia 30. Um livro que é motivo de alegria para o torcedor corintiano e certamente é um motivo de pressão para o Osmar Loss. Afinal de contas, ele está assumindo o time depois de um bicampeonato paulista e de um campeonato brasileiro. Osmar, boa tarde, obrigado por receber a gente aqui no CT, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz? Prazer estar aqui conversando contigo, participando do programa. Abraço Rizek, Moreno, Shoa, Lino. Um grande prazer de poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho aqui. O Osmar tem 42 anos. 43. Pô, já fez 43. Eu quis dar uma segurada na idade dele, mas ele... É mês de aniversário esse, então por isso que é recente. Ah, entendi. Vem cá, se você fosse escrever um breve currículo de Osmar Loss, o que você destacaria? Olha, um trabalho consolidado nas categorias de base, não só com conquistas, mas eu acho que com muitos atletas de renome internacional promovidos que passaram pelo meu trabalho. Não fui eu que fiz eles todos, mas estiveram com você. Estive em grande parte... Renome internacional, você pode citar uns 3 aí, vai. É, fácil, 3 é fácil. Manda. Tyson, Luiz Adriano, Pato. 1 de Copa do Mundo, o Pato, que foi uma grande estrela, Luiz Adriano, que brilhou lá na Europa. Todos eles no Internacional. Todos eles no Internacional. Se a gente pegar aqui no Corinthians, Malcom, Arana e Maicon. Malcom está indo agora para o Barcelona com um certo prestígio. Exatamente. Até motivo de disputa diplomática clubes, entre Itália e Espanha. É, realmente. Então, assim, acho que esse talvez seja o grande currículo do Osmar enquanto treinador de futebol no futebol brasileiro, né? Profissional, você trabalhou só aqui ou você chegou no Inter e no Fluminense, né? Você passou pelo Fluminense? Passei pelo Fluminense. Você chegou a trabalhar com o técnico do profissional ou não? No Internacional, interinamente, né? Eu fiz a Copa Audi em 2011, a gente enfrentou Milan e Barcelona. Fiz outros jogos de Campeonato Brasileiro, final de Copa Sul-Americana, como interino do Internacional. Então, experiência profissional de clube grande foi o Internacional. Participei em 2015 na Série B pelo Bragantino. Sim. Tive no Juventude em 2010. Mas assim, passagens mais rápidas. Mais rápidas. Osmar, quando você revela um jogador e ele se destaca no futebol, ainda sub alguma coisa, e ele sobe para o time de cima, naturalmente fica aquele papo. Bom, uma coisa é você jogar com a garotada da sua idade e a outra coisa é você enfrentar os jogadores que não têm limite de idade. A pegada é outra, o físico é outra, a dividida é outra e até o emocional, o comportamento. Por isso que nem todo craque da base vira craque no profissional. E para o treinador é a mesma coisa? Agora que você é o técnico do Corinthians? A pressão, sim, ela aumenta consideravelmente, as responsabilidades aumentam consideravelmente, são coisas distintas. Então, qual é a distinção que você mais destaca em lidar com os garotos que você está ainda ajudando a formar como jogador de futebol e com os caras que você pega, são todos quase cobras criadas, os caras têm já os seus hábitos e está chegando um professor novo. O que pesa mais da diferença do trabalho de base para um trabalho de uma equipe profissional é que na base a gente por mais que tenha um conceito resultadista, ele não é o principal. Não é mesmo? Não é mesmo. Na minha carreira eu tive diversos momentos que passei anos sem vencer conquistas, mas todo final de ano colocava um jogador, 2 jogadores no departamento profissional. E isso era o mais valorizado. Você não foi cobrado pela falta de títulos não. E foi cumprimentado pela revelação. Exatamente.
Existe uma pressão por resultado, sim, mas ela não é determinante como é no futebol profissional. Essa é a grande diferença. Lá a gente trabalha para a evolução de um atleta, para a evolução de uma equipe e para a promoção dele. Aqui no profissional, a gente pretende fazer um jogo bonito de se ver, mas é necessário o resultado. Não adianta só ter um jogo bonito e perder o jogo. Então essa é a grande diferença da relação de treinar uma equipe na base e de treinar uma equipe no departamento profissional. Do poder de convencimento, de idealizar um jogo e passar para o atleta e ele comprar a ideia, essa dificuldade é menor. A nossa impressão, às vezes, é de que é muito mais difícil você convencer o Pedrinho profissional do que o Pedrinho juvenil. Não, Kleber, eu acredito que não. Eu acho que, na realidade, o jogador profissional, ele tem maior lastro para medir a tua capacidade. Tá. E talvez aí seja a difícil tarefa de mostrar que você é capaz para o atleta e ele aceitar a tua proposta como ela sendo a melhor. Precisa ser mais convincente e obter mais resultado. Exatamente, muito mais enfático e convincente e mostrar capacidade de inteligência, de entendimento do jogo para que ele possa dizer, realmente eu estou seguro com esse cara. Então ele vai cumprir. Na base é mais simples. Mais simples. Você gosta de questão tática, técnica, avaliar jeito de jogar? Você gosta disso? Me considero um cara que estuda bastante o jogo. Então eu vou aproveitar um papo que eles estavam levando ali no Seleção, o Rizek, o Shoa, o Lino e o Eduardo Moreno, que era muito interessante sobre um pouco ainda rescaldo da Copa do Mundo. E eles pegaram até uma avaliação de ontem no Bem Amigos do Muricy, que a Copa do Mundo mostrou equipes muito bem armadas defensivamente, dificultando ao máximo a criação do adversário, e com um contra-ataque, e aí não foi só o Muricy, era um conceito geral. Quando você retomava a bola, a passagem para o campo de ataque era uma coisa muito mais veloz, muito mais, assim, fatal mesmo. Não dá para ficar penteando a bola, pensando muito. Parece que é tudo muito programado. Eu me fecho, eu tomo a bola e eu vou para o ataque. Aí, botando o meu modo de ver, não temos mais aqueles jogadores que dão bote, que saem trombando com o adversário que está com a bola. É tudo muito estratégico mesmo. Você fica vendo quase um balé, assim, de ir para um lado e para o outro, fechar o caminho, para na hora de tomar a bola, ganhar. Só vou discordar dos meus colegas, e eles não vão ter chance de responder agora, quando eles dizem assim, o meio-campo da França é o meio-campo duro. Eu não acho que é o meio-campo bom. É o meio-campo dentro dos princípios atuais do futebol. Caras que sabem cercar e que quando pegam a bola, o Pogba, que jogou a Copa da metade para frente bem, mas sabe meter uma bola, sabe fazer um gol e tal. Qual é a do futebol hoje? Porque o Shoa falou assim, mas para ficar assim eu vou lá para o estádio e fico vendo todo mundo de braço cruzado, perdeu a bola, aí você vai dar uma cochiladinha e pega um filme. Olha, eu tenho um conceito sobre o jogo de futebol, acho que ele não vai mudar ao passar do tempo. Nós vamos ainda muito à frente e eu acho que não vai mudar esse conceito. E esse conceito eu aprendi com o professor Parreira, quando ele foi treinador do Internacional. O jogo vai evoluir na sua velocidade, o jogo vai diminuir os espaços, e isso vem ocorrendo com muita velocidade no futebol brasileiro principalmente, mas ele sempre vai ser decidido numa questão técnica, num grande passe, numa grande finalização, num grande drible. É ali que vai surgir a oportunidade de se transformar essa virtude no gol. O improviso é o que vai tirar o sono do cara. Exatamente. Mas tudo na questão técnica. A tática vem para tentar facilitar que esse momento ocorra, a tática ofensiva. E aí entra nessa ponderação do pessoal do estúdio que viu que a Copa do Mundo, a transição foi o momento talvez mais importante do jogo. E o jogo nosso, principalmente o jogo sul-americano, talvez seja o grande ponto a se evoluir. Esse momento que nós temos, o nosso sistema ofensivo é bom, nós temos jogadores que desequilibram com a bola. Mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos jogadores como Coutinho, como Neymar, como Gabriel Jesus, como Malcom, uma série de jogadores que tem o trato com a bola muito refinado e que tem uma capacidade de resolver o jogo em um lance. Porém, para nós transformar isso, que não seja tão difícil para ele driblar dois caras e ter que driblar apenas um, nós precisamos que uma transição seja mais veloz. E isso a gente ainda está um pouquinho atrás? Está um pouquinho atrás. Eu acho que tanto na transição ofensiva, que é o que está sendo destacado pelo pessoal, quanto na transição defensiva. Esse é o ponto... A gente demora mais para se recompor e demora mais para fazer ação sobre o portador da bola. Acho que esse é o grande ponto de evolução do futebol sul-americano. Não é uma crítica ao futebol brasileiro, não. Não, eu entendo. E eu tendo a concordar com você. E qual vai ser o caminho? A gente vai... Porque ainda... Que não é errado ou certo, que não é saudável ou doente.
é daquela bola que o cara dá o tapa, a gente dá uma segurada e depois dá o tapa. Um exemplo muito prático e vocês podem observar daqui para diante, o futebol brasileiro dá o passe para a bola morrer no nosso jogador que a gente quer que ela chegue. Futebol europeu ou futebol de seleções, o cara tem que receber essa bola. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais potente na hora de imprimir a força do passe. Entendi. Esse é o primeiro ponto que torna o jogo mais rápido. O segundo ponto em relação a essa segurada na bola, essa passada de pé em cima dela, é um pouco da nossa característica, da nossa cultura. Nós vamos ainda... Nós não devemos apagar do nosso jogo. Não, porque isso é a nossa tradição, é a nossa história. Nós temos jogadores habilidosos. Fazer isso jogar a nosso favor. Ser mais produtivo. Ter o momento adequado para isso. Talvez proporcionar uma transição mais rápida para que nós tenhamos um 1 para 1 com mais espaço. Que é onde a gente... Porque o futebol de tempos atrás, o drible, a cobertura estava muito distante. Hoje a cobertura está a 3 passos. Qual foi o time que mais te encantou na Copa? Foi a França, foi a Croácia que fizeram a final? Eu acho que esses dois times tiveram um futebol muito bacana de ser visto, mas eu acho que a Bélgica, por ter talvez essa transição, seja a melhor de todas que eu vi na Copa do Mundo. E tem jogadores que têm o trato com a bola. Exatamente. Variou o sistema de jogo, parecia que era um time que tinha muito conteúdo, independente da forma de jogar. Repertório bom. Independente da plataforma de jogo. O Brasil? Eu gostei do Brasil. Eu acho que a Bélgica soube explorar as nossas fragilidades. Ela abriu mão, ela fez uma coisa antagônica ao jogo que hoje se pede no futebol mundial, que é todos marcam e todos atacam. Ela deixou 3 jogadores a não marcar. E tem um treinador que eu dou de exemplo, e conversei muito aqui com a minha comissão técnica durante o que a gente viu após o jogo Brasil e Bélgica, chama Carrasco, um treinador uruguaio, que trabalhou no Atlético Paranaense em 2011, trabalhava no River Plate do Uruguai e no Nacional do Uruguai. E ele proporcionava esse jogo, deixando de vez em quando 4 jogadores parados na linha do meio de campo, sem participar, sem gastar energia na fase defensiva, simplesmente esperando que o time dele retomasse a bola e jogasse a bola para ele jogar um 4 contra 4, um 4 contra 5, mas numa área de campo muito maior. Então, são conceitos que servem para a gente pensar. Para refletir. Como diria a Blitz, a banda, que você deve ter cantado e dançado muito, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, em 12 jogos, você tem 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Não deve ser o começo dos sonhos dos Osmar Loss. Nem perto disso, né, Kleber? É um começo muito mais difícil do que a gente projetava. Um começo que as dificuldades de troca de jogadores, as dificuldades de necessidade do início foram até muito maiores do que são hoje. Por mais que nós, depois da Copa, tivemos ainda... O começo foi mais complicado do que agora. Muito mais, porque nós estávamos sem 10 jogadores em alguns dos jogos. Fizemos a maioria deles com menos 6 jogadores do elenco. Então foi muito mais complicado e talvez esse momento que esteja de insatisfação é decorrente ainda desse período pré-Copa do Mundo. Como o futebol não tem poupança, né? Ou o Corinthians tem uma poupança boa, campeão brasileiro, bicampeão paulista, outro dia aí foi campeão da Libertadores, não tem poupança no futebol. E muito menos titular da conta. O titular da conta não é o Osmar Loss, né? Que foi, olha aqui, ó, o nosso time ganhou. O Osmar Loss agora está abrindo uma conta nova, vai ter que depositar lá a graninha dele. Esse binômio aí, pressão, paciência. Como é que você está sentindo nesse começo que você próprio admite não é o começo ideal? O futebol, na realidade, ele é resultado, né? A gente acabou de dizer que um futebol vistoso que não vença não vai avançar muito na ideia da torcida, né? Na ideia das pessoas que discutem o esporte, né? Então, assim, não tem como pedir paciência. Tem que buscar resultados. Eu sei disso, eu tenho consciência de que o meu trabalho, independente do time que tem em mãos, independente dos atletas que a gente tem à disposição, eu tenho que fazer o time render e conseguir resultados. Não basta só render. Vai ser mais avaliado pelos pontos conquistados do que pelo jogo, porque é o que eles estavam discutindo. Cria 10 chances, faz um gol, poxa, jogou bem, mas tem que fazer um gol. Senão você pode criar... E não sofrer, né? De preferência. O resultado hoje, e sempre foi e vai continuar sendo, talvez o balizador realmente do futebol... Não vou chamar que é só do brasileiro, porque eu acho que isso a Europa está cada vez mais... Cada vez mais perto disso. Talvez ainda temos exemplos na Inglaterra de treinadores longevos, né? Muito tempo no comando, mas vem mudando. O próprio Chelsea vem mudando com bastante frequência. Esse muda bastante. E o seguinte que pegou depois do Ferguson durou... Muito pouco tempo. Agora, você tem essa questão, mas tem também uma nova geração surgindo.
Eu não considero geração nova ou antiga sinônimo de eficiência, talento, competência. Mas é inegável que tem. Você tem o Jair, que acabou de sair do Santos, tem o Thiago Largue no Atlético, tem o Maurício Barbieri no Flamengo. O Aguirre é um pouco mais velho que vocês e tem uma rodagem um pouco maior do que vocês, mas assim, há obviamente uma mudança nas fotinhos do álbum dos treinadores. Mesmo assim, por que você acha que está acontecendo isso? É uma questão financeira, é uma questão de confiança no trabalho. Se a paciência é a mesma, nenhuma. Eu acho que a paciência para o treinador com mais experiência e o treinador mais jovem, ela vai ser a mesma. É o resultado que vai determinar e é o seu dia a dia, né? A avaliação externa ela é feita pelo resultado. A avaliação interna, muitas vezes, ela tem um balanço também com os que estão sendo aplicadas e que estão sendo evoluídas. Mas externamente sempre vai ser resultado. Eu acho que a paciência ela é a mesma para o treinador mais velho, campeão do mundo ou juvenil. Ou sem título algum no departamento profissional.